Nesse tempo todo que eu falei, Deus vai mudar a cabeça de Paulo. É interessante isso, porque Paulo achava que ele era muito bom para convencer as pessoas. E toda a pregação dele, por isso que criava tanta confusão, ele não deixava as pessoas falarem. Quando as pessoas começavam a falar, ele já mudava de versículo, ele ia mostrando, está aqui, está lá, e pá, e ele queria convencer as pessoas de uma coisa boa: Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí quando ele volta maduro, depois de ter sido quebrado por Deus, a cabeça dele muda. E olha só o que ele vai escrever em 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 5. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras e nem grande sabedoria, nem parece o Paulo falando. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Suas primeiras mensagens eram meramente o uso do seu conhecimento teológico. Está lá em Atos 9, versículos 20 a 23. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as palavras que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. E muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Como é que ele podia usar tanta sabedoria, tanto conhecimento, e ao invés de produzir conversão, produzia ódio? É porque não era no poder da graça e no poder do Espírito. Que mudança entre 1 Coríntios e Atos 9. A grande descoberta de Paulo foi que não era ele que convenceria as pessoas pela força persuasiva, mas eram as manifestações da presença, do propósito e do poder de Deus que impactariam os corações. E aí as suas viagens missionárias obteriam sucesso, não somente porque ele conhecia todos os argumentos para convencer alguém que Jesus era o Filho de Deus, mas porque o Espírito Santo se manifestava poderosamente no coração das pessoas. E olha só o que vai acontecer em Atos 14, versículo 3. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Atos 15, versículo 12. E então todos os que estavam ali ficaram calados, e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Atos 19, 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E nesta fase da vida, sua estratégia missionária era assim descrita pelo apóstolo Paulo. Romanos 15, versículos 18 em diante. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. E assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo
completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Queridos, eu creio naquilo que a gente faz nas células. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando um especialista em teologia para que alguém se converta. Ele está procurando alguém que conheça o poder da graça na sua vida. Alguém que se deixe transformar um pouquinho todo dia. Alguém humilde o suficiente para chegar num lugar onde tem um monte de gente descrente, tremendo, como Paulo chegava. Mas confiante o suficiente para saber que Deus vai se manifestar naquele lugar. Não porque você tem todos os argumentos, mas porque a presença de Jesus faz diferença na vida das pessoas. E aí, onde a gente estiver, a graça de Deus vai acontecer, milagres vão acontecer, a misericórdia de Deus vai acontecer, a vitória de Deus vai acontecer, e Deus vai usar gente simples. Paulo, o erudito, precisou se tornar em alguém simples para Deus usá-lo. E para mim a grande lição era que Paulo entendeu que ao se tornar pregador do Evangelho, não adiantaria ser apenas o antigo fariseu com um novo discurso. Isso não cola. Ele precisava, primeiro, da visão de Deus, para ir onde o Senhor queria que ele fosse. E aí Atos 16, Atos 18, vão falar de visões. E Deus vai dizer, passa a Macedônia lá e ajuda-nos. Ele vai dizer, fica aqui, fala e não te cales, não é hora de sair dessa cidade. E por causa dessa visão de Deus, Ele está lá. Então se Deus te der uma missão, querido, fica lá até Deus mandar você sair. Alguns anos atrás, eu passei por uma crise interior, pessoal, ministerial, e aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, não aguento mais ser pastor da PIB de Curitiba. Estou falando sério. Eu quero permissão para ir embora. Vou pegar o meu boné e vou embora. Aí o Espírito Santo me falou assim, se quiser ir, vai, mas vai sozinho, que eu vou ficar aqui. Ele falou, não, assim eu não quero, então fica quieto e aguenta. E fica aqui, estou aqui até hoje. Está entendendo? A gente tem que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, não aquele lugar que a gente gosta ou não gosta, o que a gente precisa ou não precisa. A gente tem que estar no lugar que Deus quer. Esse é o projeto de Deus. Então, para a gente pregar esse evangelho, primeiro eu tenho que estar onde Deus quer. E aí, Deus vai falar para você, ó, vai lá cuidar daquela pessoa. Mas aquela pessoa, aquela, eu amo aquela, vai lá em meu nome. E quando você vai em nome dele, fazendo aquilo que ele está mandando, Deus vai com você e vai revelar a graça dele.